Esta mensagem nos fala sobre as 10 pragas que afetaram o Egito, com o objetivo de mostrar por que Deus enviou justamente essas pragas e não outras pragas diferentes. Pois bem, Deus deu uma missão a Moisés: resgatar os hebreus das mãos de Faraó. Por mais de 400 anos, o povo hebreu foi maltratado, escravizado pelos egípcios, mas agora Deus elegeu um libertador, com a missão de levar os hebreus para a terra prometida. No entanto, Moisés enfrenta Faraó e pede liberdade para o seu povo. Mas Faraó mantém-se irredutível, negando seu pedido, pois ele não queria perder o braço escravo dos hebreus. Devido à resistência de Faraó, Deus envia pragas sobre o Egito. E a cada praga enviada, Faraó prometia libertá-los. Mas, passando a fase da praga, Faraó voltava atrás, proibindo a liberdade do povo. E somente depois da 10ª praga é que os hebreus tiveram permissão para partirem do Egito. O povo egípcio era politeísta, tinham muitos deuses pagãos e Deus começou a enviar as pragas com a finalidade de ferir os principais deuses, envergonhando-os e mostrando ao povo do Egito que não havia poder naqueles deuses para livrá-los daquelas situações. O povo recorreu aos seus deuses, sem nenhum êxito, e puderam saber que somente o Deus dos hebreus tinha todo o poder, somente o Deus de Israel era o Deus supremo. Primeira praga: as águas transformaram-se em sangue. O Deus que protegia as águas era o Deus Apis. Todo o povo pedia ao seu Deus que revertesse aquela situação, mas as águas permaneciam em sangue, matando muitas espécies de peixes. Certos peixes eram também venerados e eram mumificados, sendo esses deuses também humilhados. Segunda praga, a praga das rãs. As rãs representavam o símbolo da fertilidade. Os montões e montões de rãs mortas acumulavam-se em todo o Egito, exalando um tremendo mau cheiro. A deusa Hequete era uma deusa considerada e que agora estava desonrada por não poder ajudar o povo. Terceira praga, a praga dos piolhos. O pó da terra transformava-se em piolhos. Os sacerdotes usavam o pó em rituais religiosos. Nessas condições, os sacerdotes não podiam usar o pó, pois eram piolhos em grandes quantidades. Sem contar que os sacerdotes só podiam entrar no templo com as vestes limpas, mas eram impedidos de fazê-lo com as vestes carregadas de piolhos. E com isso, não podiam realizar os rituais, envergonhando os médiuns do Egito. Quarta praga, praga das moscas. As moscas infestaram todo o Egito. Tanto as pessoas como os animais ficaram incomodados com esta praga, e Belzebu, o Deus protetor, não conseguia livrá-los deste mal, desmotivando a fé do povo nesse Deus. Quinta praga, peste nos animais. Amon era o Deus protetor dos animais, que não conseguiu salvá-los. Além disso, o comércio também foi afetado com os animais que morriam. Sexta praga, praga das úlceras. O Deus afetado
foi o deus Tifon, que não conseguiu combater esta praga que afetava pessoas e animais. Sétima praga, chuva de pedras ou saraivas, que destruiu a lavoura, e o deus que foi atingido foi o deus Serapis, que também foi humilhado. Oitava praga, praga dos gafanhotos. O deus atingido foi o deus Ísis. Os gafanhotos destruíram tudo o que restou, impedindo assim a colheita. Nona praga, praga das trevas. Houve escuridão total. As trevas eram densas, não se via nada, nenhum fogo, nenhuma lamparina se acendia. Neste período, o povo pediram socorro ao Deus Sol, que era o Deus Ra, e este nada podia fazer. Décima praga, a morte dos primogênitos. Foi a morte para o Egito e libertação para os israelitas. Faraó considerava-se um deus, e esta praga foi a lei da semeadura. Faraó ordenou a morte de todos os hebreus recém-nascidos do sexo masculino, e Faraó colheu o que plantou, pois sobre o Egito sobreveio a morte de todos os primogênitos, e esta morte aconteceu também sobre todos os primogênitos dos animais, dos pássaros e de todo ser vivente. Vemos então a sabedoria de Deus e o seu controle para saber entre todos os animais, aves e insetos qual era o primogênito entre eles. E esta foi a última praga, e o povo israelita foi libertado, e puderam partir. Amém? Eu sou Carlos Calmar, e aprendemos que Deus mostrou a sua soberania tanto para o Egito como também para os hebreus. Deus fez grandes feitos, grandes milagres na vida dos seus escolhidos, e continuou fazendo grandes milagres em nossas vidas, porque o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será sempre o mesmo Deus de amanhã. Que Deus abençoe a todos e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.